Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com as novidades e notícias do nosso Vascão aí. Pessoal, a janela de transferências está muito perto de se encerrar e nada do Vasco contratar reforços aí para o restante da temporada. Vamos falar desse assunto aqui no nosso vídeo. Inclusive, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco já teria aí o substituto do Watson. Vamos falar também aqui de outra situação, além de reforço. Eu sei que reforço é o grande assunto que o torcedor quer saber somente de jogadores para chegar ao Vasco, mas o Vasco ainda tem outros assuntos a serem resolvidos, e entre eles é o fornecedor esportivo. A gente vai falar isso aqui no nosso vídeo. Uma empresa entrou muito forte aí para tentar patrocinar o nosso clube a partir de 2025. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 215 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, é de graça, só clicar no inscreva-se. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí e assistindo nossos vídeos todos os dias aqui. Bom, pessoal, o Vasco corre contra o tempo para fechar contratações de reforços, né, cara? O torcedor vascaíno está bem apreensivo quanto a esse assunto, né? O Vasco não dá mostras que vai buscar nomes do mercado, né? Se falou aí diversas vezes, estava negociando com o Luan Pérez, até agora nada, uma negociação que parecia até certo ponto simples para o Vasco concretizar, e até agora não tivemos nenhuma atualização, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos nenhuma atualização quanto ao Luan Pérez. Também a busca de um jogador para atuar na ponta direita. Antes mesmo do Watson se lesionar, o Vasco já buscava esse nome no mercado. Se falou do Benjamin Garré, que está atuando no futebol russo, e esse nome não foi adiante. O Vasco não tem grana para contratar esse jogador. Eu entendo que esse nome é praticamente impossível dele ser recontratado pelo Vasco. E não tivemos nenhuma outra novidade quanto a um nome para essa posição. Após a lesão do Watson, saiu a informação no Globoesporte.com que o Vasco estaria tentando buscar um meia que atua pela direita, mas que também pode fazer a ponta direita. Não sabemos quem será esse jogador, se o Vasco realmente busca esse nome no mercado. Fato é de que hoje, de acordo com o Globoesporte.com, a comissão técnica do Vasco e o clube entende que o substituto do Watson será o Ryan, tanto que ele foi titular no jogo aí da Copa do Brasil. O jogador vai ganhar mais minutos aí com o técnico Rafael Paiva. Inclusive, ontem a gente trouxe informação que ele foi convocado para a seleção sub-20 aí do Brasil. Não irá desfalcar o Vasco, mas irá fazer amistosos contra o México do dia 2 de setembro até o dia 8. O jogador vai ficar fora aí desse período de treinamentos no Vasco, mas ele vai estar relacionado para a partida de amanhã contra o Vitória normalmente. Ele será o escolhido aí pela comissão técnica e também da diretoria para ser o substituto do Watson. Pode ser que também o Jean Menezes faça ali a ponta direita, né? Ele entrou já nessa função no jogo contra o Atlético Paranaense, mas se ele for bem e se desenvolver bem jogando na ponta direita, ele será deslocado ali para jogar também naquele lado. Pode ser que ele seja o reserva do Ryan ou dispute posição com ele na titularidade do Vasco. Vale ressaltar que o Emerson Rodrigues, ele é ponta direita de origem, mas vem sendo deslocado para atuar na ponta esquerda devido à lesão do David. Não sabemos como que o David vai voltar, se ele vai voltar melhor, se ele vai ainda sofrer um pouco por causa dessa lesão. A tendência é que ele seja pelo menos relacionado para a partida de amanhã contra o Vitória. E também para a ponta esquerda temos aí o Eric Matos, jogador muito criticado pelo torcedor, não tem a mínima condição de ser titular do time do Vasco. E também para a ponta direita ainda temos mais um jogador, que é o Rossi, né? Inclusive foi até relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense. O Vasco fez tudo para o Rossi sair do Vasco, mas ele não saiu, ele não quis sair do Vasco. Claro, tem um salário astronômico, ele não vai querer sair do Vasco, time da primeira divisão, tem chance de disputar uma Libertadores, ele tem contrato com o Vasco, ganha um salário fora da realidade aí. Logicamente, ele não iria aceitar propostas de clube da Série B para receber a menos, né? Ele prefere ficar até mesmo lá sem ser relacionado do que se transferir para um Goiás, para um Sport, Chapecoense, algum clube desse aí da Série B, e ele prefere permanecer no Vasco. O Vasco, infelizmente, vai ter que continuar com o Rossi. Contrato muito mal feito aí pela CC7 Partners, assim como outros nomes, como por exemplo o Galdames. E segundo informações, meu amigo, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Galdames ganha mais do que o Verratti no Vasco. O Verratti ganha na casa de 400 mil reais, de acordo com o Nicola, e o Galdames ganha 500 mil, de acordo com como foi informado aí pelo jornalista Lucas Pedrosa, né? Dando a entender que o Verratti é um jogador totalmente desvalorizado no elenco vascaíno, onde um jogador praticamente nulo dentro do clube ganha mais do que o nosso principal jogador aí na equipe, né? Mas tem que melhorar esse contrato aí do jogador.
Mas voltando ao assunto reforço, temos até o dia 2 de setembro para anunciar reforço aí para a temporada. Esperamos que venha o tão sonhado zagueiro que atue pelo lado esquerdo, a zaga do Vasco. Cara, sinceramente, não dá. Ficou nítido aí, todo jogo toma gol, todo jogo toma gol. Precisa contratar um zagueiro qualificado urgente, o mercado está escasso, o Vasco não tem dinheiro para investir pesado em contratações, mas tem que ser criativo, cara. O Marcelo Santana tá fazendo o que lá? O torcedor tá de saco cheio, o torcedor não aguenta mais esperar tanto por essa contratação, devido às inúmeras falhas da defesa do Vasco, tanto com o Léo Pelé e também com os outros zagueiros. Precisamos trazer esse zagueiro. Ainda, ao meu modo de ver, o Vasco ainda precisava trazer mais um primeiro volante, porque só temos o Hugo Moura com essas características no elenco. Se acontece alguma fatalidade com o jogador se lesiona, e aí, vai fazer o quê? Como aconteceu com o Watson, vai fazer o quê? Não tem outro jogador, não tem outra peça de reposição. No banco de reservas, o Souza é praticamente um ex-jogador em atividade. Difícil. Vamos aguardar, ver o que o Vasco vai fazer nesses dias. Na minha opinião, não virá nenhum reforço. Deixe nos comentários aí se você acredita que o Vasco vai fechar com os jogadores. Bom, e outro assunto que o Vasco tem que resolver com uma certa urgência é a busca por um novo fornecedor esportivo, né? Essa busca já existe, só que ainda não temos nenhum acordo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ontem saiu informações de acordo com o NT Vascaíno de que a Mizuno, marca japonesa, estaria entrando aí no páreo para negociar aí com o Vasco o fornecimento de materiais esportivos. A empresa japonesa teria entrado com muita força, já que deseja entrar aqui no mercado brasileiro e viu no Vasco uma bela opção aí para patrocinar a partir da próxima temporada. Vale ressaltar que a Mizuno já patrocina alguns clubes menores lá na Europa. O maior clube que eles patrocinam é a Lazio, lá da Itália. Faz uniformes assim até certo ponto, mais ou menos. Acho até interessante alguns uniformes que eles fazem lá para a Lazio. Lá no futebol japonês, onde a Mizuno já atua há vários anos, cara, desde praticamente a criação do futebol japonês, eles não fazem uniformes interessantes, cara. Os uniformes, por exemplo, o Nagoya Grampus, que é o grande clube que a Mizuno patrocina lá no Japão, são tenebrosos, são horrorosos, cara. Não sei se seria a melhor marca possível aí para patrocinar o Vasco, mas como diz o outro, né, a empresa que pagar mais vai ser a melhor opção para o Vasco. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque não adianta a empresa pagar muita grana para o Vasco e fazer péssimos uniformes e você na sua casa sequer conseguir comprar algum material de qualidade do Vasco, né? Tem que sempre rever essa opinião, né? Se, por exemplo, o Vasco não tiver uma proposta interessante da Nike, que seria o sonho de todo mundo, se não tiver, meu amigo, aí tem que ver com a capa, ver, vamos renovar esse contrato, vamos pagar aqui para o Vasco pelo menos 15 milhões, que é o que o Vasco, no mínimo que o Vasco merece, porque tem time aí que recebe 30, 40, até mesmo 70 milhões, como o caso do Flamengo, que recebe da Adidas. Com certeza, essa quantia seria o mínimo do mínimo que o Vasco merece, no mínimo 15 milhões. Mas se pagarem aí mais ou menos o que a capa paga, ou até mesmo o dobro, como se falou aí algumas vezes, aí, que algumas empresas teriam oferecido 1 milhão e 200 mil ao Vasco, com certeza não tem condição, né? É melhor pôr um VG lá na camisa do Vasco, lá, o Vasco mesmo confeccionar suas camisas e vender camisa a rodo aí, e todo o dinheiro ficar para o clube. Mas caso essas marcas top de linha, como Nike e Puma, não oferecerem contratos vantajosos ao Vasco, o Vasco vai ter que sim entrar nessa onda da fornecedora que pagar mais ao nosso clube, porque o Vasco não tem hoje um investidor da SAF, precisa de ter grana a partir do ano que vem e precisamos ter um contrato forte de fornecedor esportivo. Já temos aí um ótimo contrato de patrocinador master, que é com a Betfair, e esperamos aí que o Vasco feche também uma parceria de sucesso com um patrocinador esportivo, e o sonho de todo mundo, com certeza, é a Nike, né? Não tivemos novidades quanto à Puma, né, que seria uma empresa que estaria muito à frente nas negociações meses atrás, porém esfriou totalmente com a saída da 77 Partners. A empresa estava negociando diretamente com a SAF Vascaína, só que as negociações parece que deram uma emperrada, não tivemos nenhuma novidade quanto à Puma. De acordo com o Globoesporte.com, a Nike iria fazer uma proposta aí para o Vasco, só que até agora não tivemos a confirmação se realmente essa proposta foi feita ao nosso clube ou se o Vasco ainda está em negociações com a Nike. E o que temos hoje é que a Mizuno entrou com tudo aí para patrocinar o Vasco. Hoje essas três empresas estariam interessadas em patrocinar o Vasco, e falou remotamente na New Balance, mas sempre bom lembrar que a New Balance tem contrato de exclusividade com o São Paulo. Inclusive, eles patrocinavam o Red Bull Bragantino. Após a assinatura de contrato com o São Paulo, a New Balance saiu imediatamente do Red Bull, que teve que se virar para fazer uniformes próprios. Vamos aguardar aí e ver como que vai ficar essa situação. Também se falou, né, lá no canal Atenção Vascaínos, que o Vasco teria renovado por alguns meses aí a mais com a capa até março, para dar tempo aí da confecção dos novos uniformes com o novo fornecedor esportivo. Essa informação não foi confirmada por outros veículos, como o Globo Esporte e outras fontes aí. Vamos aguardar, ver se realmente vai proceder
tanto a informação da Mizuno e também que o Vasco renovou por alguns meses aí com a capa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual marca você gostaria que patrocinasse o Vasco e também se você acredita que reforços chegarão à Colina. É isso aí. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento. Hein? Tamo junto. É nóis.